nós temos um evangelho riquíssimo em considerações, já que todas essas considerações se aplicarão necessariamente a cada um de nós. A grande maioria dos comentadores, por não dizer a totalidade, comparam essa parábola de Nosso Senhor com o nosso juízo particular. E antes do juízo particular, temos aquela maior certeza, e quem sabe a única verdadeira certeza que teremos durante a nossa vida, que é o fim dela, que é a nossa morte. Então, a primeira consideração: o dono da casa, o dono de todas as coisas, chamando o administrador para que ele dê contas daquela administração. Nós não somos donos de absolutamente nada, do nosso corpo, da nossa alma, de tudo o que envolve o nosso ser. Nada é nosso. Tudo foi entregue como mera administração. E essa administração, ela tem um tempo limite, que é o dia da nossa morte. E lembrem-se que nós começamos a morrer imediatamente depois que somos concebidos. Quando uma alma entra num corpo e gera-se ali no ventre de uma mulher uma vida, imediatamente depois ali já começa o processo da preparação para a morte. Porque todos os homens receberam essa condenação, esse castigo devido ao pecado original, que é a preparação para a morte. E vejam só, como Nosso Senhor expressa ali o homem, né, o dono, o homem rico, chamando para o fim da administração. Todos nós devemos pensar que em qualquer momento podemos ser chamados. Contudo, já estamos preparados. Por quê? O administrador infiel sabia que estava errado e que algum dia aqueles erros surtiriam efeito na sua administração. Então esse feitor ele é acusado diante do homem rico, acusado diante do homem rico. O que acusa as nossas vidas e nos faz ter certo temor da nossa morte? Os nossos pecados. A parábola do feitor infiel, é claro que ela é uma alegoria, não é um louvor ao que ele faz, mas é uma coisa que se aplica a cada um de nós. O que urge para a nossa administração é que não haja nessa administração coisas que possam ser acusadas diante do dono das coisas que nós meramente administramos. Isso nos leva à consideração do valor do tempo. Se nós estamos dizendo que, no final das contas, a morte começa na concepção de uma vida, porque aquilo vai correndo e não para até o momento da morte. Lembre-se que o tempo ele é irremissível. O que eu quero dizer? Se eu vivi um tempo ruim, eu posso melhorar a vida da minha alma, eu posso melhorar a qualidade da minha vida sobrenatural com um novo tempo melhor empregado. Mas aquele que passou já não volta mais. Então, ter a noção diária de que o tempo não volta atrás. Então, a segunda consideração, que a morte é a única certeza que nós temos nessa vida. E a segunda consideração, o tempo não para, o tempo não tem freio. E nós não podemos contar com o tempo seguinte. Ninguém aqui tem 1 segundo de vida garantido. E se essas coisas que nos acusam diante de Deus são uma realidade hoje, não podemos deixar para amanhã, porque estamos fazendo uma má administração das coisas que nos foram entregues. Porque quando a gente administra alguma coisa, a gente aceita parte delas e rejeita, renuncia, rechaça outras. Nosso Senhor ele fala aqui que os filhos do mundo são mais prudentes. Vamos usar a palavra sagazes, né, porque pode se confundir com a virtude da prudência. São mais sagazes na sua gestão das coisas do mundo do que os filhos da luz. Exemplo. Se eu tenho uma empresa. Tenho uma empresa e tem uma pessoa que me atrapalha naquela empresa. Não tem problema nenhum. Olha, passa no RH, você está demitido, você não está produzindo para a empresa.
Pense nas nossas almas como uma empresa. Se aquela alma atrapalha o progresso dessa grande empresa que é a minha salvação, eu tenho que demiti-la. Ela tem que passar pelo RH da minha alma e sair dali. Uma má amizade, um mau namoro, um mau ambiente, todas essas coisas são essas realidades que nos acusam diante de Deus. Só que o que acontece? O demônio ele vem nos enganar com aquela ideia. Ah, aquela pessoa já vai se converter. Principalmente na questão dos namoros. Atenção, jovens. Eu nunca vi que uma pessoa dissesse, depois do casamento, ela ou ele vão se converter e aconteceu. Nunca. Eu já vi inúmeras vezes esse discurso e depois do casamento não se converter nada. Se não se converte no namoro, esquece. Por quê? Durante o namoro, você não tem que procurar uma namorada ou um namorado. Você tem que procurar seu marido ou a sua esposa, que vai te acompanhar durante toda a vida. E se aquela pessoa aqui agora te faz mal, te faz dano à sua alma, amanhã vai fazer também. A administração das coisas. Não todos os senhores estão chamados a uma batina ou um hábito, ser padres, freiras, monges, monjas. Não, de maneira alguma. Mas administrem as coisas com a sagacidade de quem quer conseguir um grande negócio, que é a salvação das nossas almas. Quando eu li hoje de manhã, preparando o sermão, a questão da administração, né, e dessa prudência, que eu chamo de sagacidade, para não confundirmos com a virtude da prudência, eu me lembrei de algum conceito que foi repetido várias vezes no Retiro das Mulheres que nós fizemos na semana passada. Em realidade, concluímos exatamente há 8 dias atrás, que é o princípio e fundamento da vida sobrenatural, que Santo Inácio de Loyola insiste muito nos exercícios espirituais, que nós temos um fim e os meios que nos ajudam a conseguir esse fim. Por exemplo, aquela pessoa que tem como fim aprender inglês. Ela tem vários meios para aprender inglês. Ela pode ver filmes em inglês. Ela pode ler livros em inglês. Ela pode ter conversas com pessoas que falam inglês. São meios para ela exercitar-se para aprender inglês. Agora, pensem só. Se a pessoa quer aprender inglês, mas ela lê livros em espanhol, ela conversa com pessoas em espanhol, ela vê filmes em espanhol, para aprender inglês, ela está errando nos meios. Não, mas eu gosto mais de espanhol do que o inglês. Tá, mas a ideia não é aprender inglês? Muitas vezes nós nos confundimos e procuramos os meios antes que o fim. Padre, o que quer dizer tudo isso? Todas aquelas coisas que me deixam longe do caminho da salvação não são meios para ela, senão meios que atrapalham a salvação. E Santo Inácio fala, com o título, né, da indiferença inaciana, é claro que ele não colocou esse nome, mas ficou conhecido como isso, que nós devemos literalmente utilizar das coisas tanto quanto sirvam para a minha salvação e rejeitá-las, rechaçá-las, tanto quanto atrapalham para a nossa salvação. E lembrem-se, essa salvação, ou não, passa pela morte, que é a única certeza que nós temos, repito. E algo que eu sempre gosto de dizer, lembrem-se que a morte, ela é o momento mais crucial da nossa existência. Eu não digo da nossa vida. A nossa vida termina precisamente com a morte. Mas é esse instante que determina se a minha eternidade será feliz ou desgraçada. E como nós não sabemos quando ela vai vir, não sabemos quando o dono da casa, o rico, vai dizer, dê conta da administração, não sabemos. Então, coloquemos toda a nossa diligência em administrar de maneira correta. Que nós não sejamos vencidos pelos filhos do mundo, como diz nosso Senhor aqui no Evangelho, que eles não se adiantem na prudência, a nossa prudência que deve procurar a salvação. Hoje imagine, às vezes quando eu venho aqui para São Paulo, e eu vejo aquele mundo de gente, carros, prédios, pessoas vivendo
a 3.000 quilômetros por hora, todos os dias, aquela aceleração, e ninguém pensa em Deus, ou muito poucos. Porque, digamos, por que na época da Idade Média, as construções eram belíssimas e hoje as pessoas vão na Europa ver as construções daquela época? Porque se pensava em Deus. Eram coisas belas, eram coisas bonitas. Hoje a gente anda aqui por esse bosque de cimento e não tem beleza, não tem vida. São só pessoas procurando um sustento que muitas vezes é insuficiente para chegar no fim de semana e, sei lá, fazer um churrasco ou ir num estádio de futebol. Que sentido tem uma vida assim? Nenhuma. Mas essa vida terminará assim como a nossa. Então, vamos lá. Aquela pessoa que tem como fim ter dinheiro para fazer um churrasco ou ir num estádio de futebol ver um jogo, ela vai colocar mais interesse nesse fim tão baixo do que eu coloco interesse na minha salvação. Então, hoje é um dia, né, o evangelho de hoje é um evangelho que nos chama a um belo de um exame de consciência. O exame de consciência, como está a minha vida hoje, como eu quero que esteja a minha alma no dia da minha morte, e o que eu devo melhorar para que dentre hoje e o dia da minha morte eu não seja acusado pelos meus pecados. Uma coisa importantíssima para a consideração também no dia de hoje, e com isso já concluímos, é como a Santíssima Virgem Maria foi a mais fiel dos administradores dos dons de Deus. E essa fidelidade tinha seu reflexo na grande humildade que a Santíssima Virgem Maria teve. Vejam só, quem recebeu uma administração maior do que ela, sendo que ela recebeu a administração do mesmo Deus. Deus a chamava de mãe. Ela cuidou de Deus. Ela o serviu como uma mãe serve o filho, e ela cuidou como a mais amorosa das mães. E sabia, lembre-se, ela sabia perfeitissimamente quem era o filho que ela tinha gerado, que era Deus. E quando ela teve que dizer alguma coisa sobre ela mesma, se chamou de serva. Eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Então, quando nós consideramos que tudo que nós temos não é nosso, é uma administração, e o que é administração? Os filhos, os bens, os fiéis confiados a um sacerdote. Eu lembro, quando eu era seminarista, Dom Julián falava muito para mim, Gabriel, quando você for padre, lembre-se, as almas não são suas, são de Deus. A sua função é guiá-las para Deus e que não se afastem. Então, todas essas coisas serão tomadas em conta. Deus vai passar a lista de todos os bens que nós fizemos e os males que não evitamos. Então, hoje é um dia de exame de consciência. Ave Maria Puríssima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.